Ótimo dia, gente. Como vocês estão? Tudo certo? Olha, na monitoria de hoje, a gente vai trabalhar algumas questões. Eu separei aqui algumas questões para a gente dar uma olhadinha. Lembrando que a gente está revisando o conteúdo de recursos em espécie, né? Na semana passada, a gente reviu os conteúdos do recurso de apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração e recurso ordinário constitucional, tá? Eu fiquei sabendo que ontem o João Vitor também trouxe algumas questões, então eu trouxe aqui também algumas questões, mas diferentes das que ele trouxe para a gente conseguir dar uma olhadinha no número maior de questões, tá certo? Eu trouxe aqui sobre todos esses recursos que eu disse, tá? Porque na semana passada o João Vitor reviu a apelação e agravo de instrumento e eu embarco de declaração e recurso ordinário constitucional, tá? Mas aí hoje eu trouxe questões sobre todos os assuntos para a gente conseguir misturar um pouquinho, dar uma olhadinha em todos e também conseguir diferenciá-los, tá? É bem importante que a gente consiga diferenciar um recurso de outro para ter em mente certinho, a gente conseguir ter certinho qual é o momento processual e qual é o objetivo de cada um, tá? Então, vamos começar. Bom, essa primeira questão é da OAB, caiu lá em 2022, no exame 35. João ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra Carla. Ao examinar a petição inicial, o juiz competente entendeu que a causa dispensava a fase instrutória e, independente da citação de Carla, julgou liminarmente improcedente o pedido de João, visto que contrário ao enunciado do simulado de súmula, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que João deverá interpor. Então, só para a gente entender até aqui, o João ele havia ajuizado uma ação de danos materiais e morais em face de Carla. E aí, ao examinar a petição, o juiz já julgou improcedente liminarmente a ação. Então, ele não deu nem abertura para a apresentação de contestação, ele nem seguiu para o restante da fase, né, das outras fases processuais, porque ele já percebeu que, como era contrário a uma súmula do STJ, aquele processo nem precisaria de produção de provas, já era causa de improcedência liminarmente, ou seja, com a análise da petição, já nesse momento processual inicial, já era causa de improcedência, tá? Bom, então a gente vai entender qual recurso o João, caso ele queira né, recorrer, qual recurso ele vai ter que interpor. Então, letra A. Agravo de instrumento, uma vez que o julgamento de improcedência liminar do pedido ocorre por meio da prolação da sentença interlocutória agravável. B. Agravo de instrumento, tendo em vista a urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Letra C. Apelação, sendo facultado ao juiz retratar-se no prazo de 5 dias do julgamento liminar de improcedência do pedido. Ou letra D. Apelação, sendo o recurso distribuído diretamente a um relator do tribunal, que será responsável por intimar a parte contrária a apresentar resposta à apelação em 15 dias. Então, ó, como a gente está aqui pelo YouTube, quem preferir fazer a questão, dá uma pausa, e aí, depois de pausa, que a gente faz a resolução da questão, tá? Então, dê uma pausa aí para você responder e despausa para entender o porquê da questão. Gente, aqui, então, a gente viu o próprio enunciado diz que o juiz ele julgou improcedente liminarmente a causa. Então, nesse caso, a decisão judicial que ele se utilizou foi a sentença, porque se ele já deu fim ao processo ali olha, ele julgou liminarmente improcedente o pedido de João. Ele não está dizendo que um dos pedidos foi julgado procedente e o outro continuou a linha processual para a fase instrutória, enfim, ele não está dizendo isso. Ou ele não está dizendo que um pedido foi julgado procedente e, enfim, ele não está dizendo que o processo vai continuar, certo? Então, se ele julgou o processo
improcedente, o pedido, a ação acabou ali, a gente chegou ao fim do processo, a gente teve uma sentença, lembra? A sentença é aquela decisão judicial que põe fim ao processo. Ela diz se o autor tem direito ou não, certo? Diferentemente de uma decisão interlocutória, onde a gente tem uma decisão judicial que não põe fim ao processo, e aí o processo ele caminha mesmo com aquela decisão judicial, certo? É o caso, por exemplo, de quando o juiz ele defere ou indefere o pedido de gratuidade de justiça. É uma decisão judicial, ela decide, ela tem um conteúdo decisório, porém ele não põe fim ao processo. O processo ele continua a caminhar, mas ele teve aquela decisão judicial no meio do processo, incidentalmente, certo? Então, essa é a diferença. Lembrando que nas varas, a gente tem 3 decisões judiciais, né? Os juízes de direito, eles têm 3 decisões judiciais previstas no CPC, que é a sentença, como eu disse, é aquela decisão que põe fim ao processo, que diz se o autor tem ou não tem direito, se tem direito ou não o reconvinte, enfim. Ou seja, ele vai extinguir o processo. A gente tem as decisões interlocutórias, como eu acabei de dizer, que são aquelas decisões judiciais que não põem fim ao processo, ou seja, elas são prolatadas e o processo ele segue, porque ainda tem, né, o processo ele ainda tem um caminho para recorrer, para percorrer. A tutela jurisdicional não foi garantida ou não foi analisada ainda o seu mérito. Então, ela continua a percorrer. E a gente tem os despachos, que são aquelas decisões judiciais. A gente chama de decisão judicial, mas é um ato judicial. Ela não é uma decisão judicial, por ela não ter um conteúdo decisório. Então, são aqueles atos que o juiz toma para dar andamento ao processo. Então, quando ele diz que as partes têm que especificar as provas que pretendem produzir. Aqui a gente não tem uma decisão judicial, aqui não tem um conteúdo decisório. É somente o juiz se manifestando para que as partes realizem, né, os atos necessários para dar andamento ao processo, certo? Bom, depois dessa mini revisão aqui, a gente percebe, então, que não há decisão interlocutória nesse caso, né? Houve uma sentença, houve a prolação da sentença. Por isso, a gente já pode excluir 2 alternativas, a e a B, porque aqui elas dizem que se trata de agravo, se trataria o recurso que o João poderia interpor de agravo de instrumento, e não é o caso. Se aqui foi prolatada sentença, não é caso de agravo de instrumento. Então, a gente já corta aqui a letra B. Indo para a letra C e para a letra D. A gente tem, na letra C, dizendo que seria cabível a apelação, sendo facultado ao juiz retratar-se no prazo de 5 dias do julgamento liminar de improcedência do pedido. E a letra D a gente tem dizendo que seria apelação, sendo o recurso distribuído diretamente ao relator do tribunal, que será responsável por intimar a parte contrária a apresentar resposta à apelação em 15 dias. Gente, aqui eu acho que vocês já viram com o professor Chacon, com o professor Antônio, e na revisão da semana passada com o João Vitor, que a apelação, ela... A gente separa a apelação em 2 partes, né? A gente tem a primeira parte que é dirigida ao juiz, o ACO, ou seja, o juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância, e aí a gente tem o outro ao tribunal de fato, onde são trazidas as razões da apelação, onde é trazido o mérito dela mesmo, certo? Por quê? Porque a gente não interpõe diretamente ao tribunal a apelação. A gente interpõe ao juiz de primeiro grau, que remeterá ao juízo ad quem, né? Ao juízo de segundo grau, a segunda instância. Porque na justiça de primeiro grau, né, o juízo onde foi prolatada a sentença, que a gente está recorrendo, ele vai analisar os requisitos, né? Os requisitos lá de admissibilidade. Então, ele vai verificar se está tudo certinho para depois se meter ao juízo de segunda instância. E aí, nesse momento onde ele vai analisar os requisitos lá de admissibilidade, ele também vai designar o prazo, vai intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Então, a parte apelada, ela vai ter o prazo lá de 15 dias para apresentar resposta, vai se manifestar em relação àquele recurso. Ou seja, não vai ser o tribunal
que vai ser responsável por intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões, como está dizendo aqui na letra D, vai ser o tribunal de primeiro, vai ser o tribunal não, vai ser o juiz de primeiro grau, o juiz de direito, o juiz que prolatou a sentença que a gente está recorrendo. Ele vai preparar certinho esse recurso, né, vai verificar os requisitos de admissibilidade, vai intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e depois vai remeter ao juízo de segundo grau. Então, por isso que a alternativa D está errada. Tá? Aqui ele diz que vai ser diretamente distribuído a um relator do tribunal. Então, está dizendo que vai direto para o relator do TJ. Não é o caso, tá? Já a letra C, que é a letra correta, né? A alternativa correta, diz que vai ser facultado ao juiz se retratar no prazo de 5 dias do julgamento liminar de improcedência do pedido. E é exatamente o que está descrito no CPC, tá? O artigo 332 diz o seguinte, ó. Nas causas que dispensem a fase instrutória, que foi o que a gente observou aqui nesse caso, né? O juiz, ó. Cadê? Ele julgou liminarmente procedente o pedido, visto que contrário ao enunciado da súmula do STJ. E ele diz que, ó, entendeu que a causa dispensava a fase instrutória, tá? Então, ó, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independente de citação do réu, julgará liminarmente procedente o pedido que contrariar. Aqui ele também diz que não houve citação, ó, independente da citação de carga. E aí, o inciso primeiro diz o seguinte, ó, que ele vai poder, que ele vai julgar liminarmente o processo, né? Quando o pedido contrariar, aí tem a gente tem as situações, e uma delas é contrariar enunciado de súmula do STJ, do STF ou do STJ. Tá? Então, foi aqui o que aconteceu na questão que a gente está analisando. E aí, no artigo 3º, ele diz o seguinte, ó, interposta a apelação, ou seja, a gente já sabe que aqui será cabível apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Tá? Então, o juiz ele poderá modificar a sua decisão, modificar o recurso no prazo de 5 dias. É a retratação, né? Que ele tem aí de acordo com o CPC. Então, é exatamente o que diz a letra C da questão. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Segundo o Código de Processo Civil, o CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre... Então, quando será cabível a interposição de agravo de instrumento? A gente lembra que não são de todas as decisões interlocutórias que é cabível, né, o agravo de instrumento. A gente tem as situações descritas no, se eu não me engano, no artigo 1015 do CPC. Então, a gente vai analisar aqui as questões, as situações, e a gente vai verificar se vai ser cabível ou não o agravo de instrumento, tá? Então, ó, na assertiva 1, tutelas provisórias, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Assertiva 2, mérito do processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exibição ou posse de documento ou coisa. Assertiva 3, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido da limitação do litisconsórcio, admissão ou a inadmissão de intervenção de terceiros. E assertiva 4, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, analise as assertivas acima e assinale a alternativa correta. A, apenas a assertiva 1 e 3 estão corretas. B, apenas as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas. C, as assertivas 2 e 3 estão erradas. E alternativa D, todas as assertivas estão corretas. Então, novamente, pausem o vídeo e depois voltem para a resolução da questão. Aqui a gente tem que lembrar exatamente da letra da lei, tá? Então, por isso que é muito importante a gente entender o artigo a hora que a gente for lê-lo, para que a gente consiga depois, em questões como essa, a gente conseguir entender se é cabível ou não, né? Então, a gente tem que... A gente não pode tentar decorar o artigo, a gente tem que tentar entender
o que ele está trazendo, o que ele está querendo dizer para a gente conseguir encaixar ele em nas outras questões. A gente vai verificar qual que é a diferença das questões para o que o artigo traz. Enfim, é bem importante a gente entendê-lo mesmo, tá? Nesse caso, ele traz algumas situações possíveis no processo civil e ele diz se é possível ou não a interposição de agravo de instrumento, tá? Então, aqui é bem letra de lei. Então, depois da gente analisar todas essas situações, aqui não sei se fica claro, não sei se é muito óbvio, mas se a gente tentar entender cada situação, a gente vai ver que é cabível, sim, a interposição de agravo de instrumento em todas essas situações, tutelas provisórias, rejeição da alegação da convenção de arbitragem, enfim, todas elas. Todas essas situações, elas podem ser tratadas em decisões interlocutórias, ou seja, o juiz ele vai decidir sobre elas sem dar fim ao processo. No exemplo de tutela provisória. A tutela provisória ela vai ser decidida em decisão interlocutória, certo? O juiz ele vai dizer se ele rejeita ou se ele acolhe a tutela provisória e vai dar andamento ao processo. Sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, a mesma coisa. O juiz ele vai dizer se ele acolhe ou se ele rejeita e vai dar andamento ao processo. Enfim, nesse caso, né, no caso dessa questão, todas essas alternativas são passíveis. Então, aqui a alternativa correta é a letra D, tá? Por quê? O artigo 1015, ele traz as situações onde são cabíveis o agravo de instrumento, né? Ele diz bem claramente, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aqui, ó, a gente vê que a banca ela trouxe praticamente todas as questões que o artigo 1015 traz que seria passível de agravo de instrumento. Eu deixei aqui em negrito as causas que trazem que são trazidas na alternativa e acabei grifando quase todas, né? Deixando em negrito quase todas. Só a redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, outros casos expressamente referidos em lei. São as únicas alternativas que não é trazido na questão para a interposição de agravo de instrumento, porque aqui ele falou sobre tutela provisória, ele disse mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enfim, ele trouxe todas essas questões aqui, ó. Então ele só copiou e colou do artigo 1015, ó. Todas essas situações estão previstas no artigo 1015, certo? Então é o que eu disse, é bem letra de lei nesse caso, tá? Essa questão ela foi trazida do concurso da Procuradoria, né? Lá de Goiânia, de Goiás, desculpa. E, enfim, é bem letra de lei mesmo. Alguns concursos são assim, bem letra de lei, então é importante a gente fazer a leitura minuciosa, entender a questão, né, para a gente conseguir diferenciar, porque vai ter questões que, às vezes, uma letrinha tá diferente do que está no artigo e a gente acaba tendo dificuldade por conta disso, tá? Então, aqui, todas essas situações são passíveis de agravo de instrumento, tá? Próxima questão. A respeito dos embargos de declaração, é correto afirmar: A. Não possuem efeito devolutivo, mas o prazo da interposição de recurso de apelação será suspenso até a sua decisão. B. Não podem ser manejados contra decisões interlocutórias. C. Quando protelatórios, o juiz ou o tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa em valor não excedente a 5% do valor da causa. D. Não possuem efeito suspensivo, interrompem o prazo para interposição de recurso. E E. O magistrado, em qualquer caso, intimará o embargado para se manifestar no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos. Tá? Então, novamente, pausem o vídeo, depois voltem aqui para a resolução da questão. Aqui, gente, é bem... Essa questão aqui tá mais fácil, tá? Na semana passada, a gente reviu sobre embargo de declaração e é um recurso muito mais simples de entender o seu objetivo, né? A gente viu que os embargos de declaração são recursos sui generis. Por quê? Porque eles são diferentes dos outros recursos.
Os outros recursos, eles buscam a modificação da decisão, né? Ele busca reformar a decisão. Então, numa apelação, por exemplo, a gente tem ali o apelante buscando modificar a decisão. Ele não está contente com a decisão, então ele quer a reforma daquela decisão. No agravo de instrumento, a mesma coisa. O agravante, ele quer a modificação daquela decisão, quer a reforma daquela decisão. Nos embargos de declaração, não. Nos embargos de declaração, a gente busca apenas esclarecer melhor aquela decisão, porque ela pode ter alguma obscuridade, alguma omissão, alguma contradição, algum erro material. Então, é importante que a gente entenda melhor aquela sentença, aquela decisão interlocutória, enfim, qualquer que seja a decisão judicial, né? A gente quer entender melhor aquela decisão porque ela não está clara, ela não está lógica, ela não está, ela tem algum erro material, enfim, algum erro é que a gente já entendeu, a gente já sabe se a gente foi sucumbente ou não, mas a gente quer esclarecer melhor aquela decisão judicial, certo? Pois bem, vamos por eliminação aqui. A letra A diz que os embargos não possuem efeito devolutivo, mas o prazo de interposição de recurso de apelação será suspenso até a sua decisão. A gente sabe que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo, ele tem efeito interruptivo. Ele interrompe o prazo para a propositura de outros recursos, tá? E recursos, procurando algumas questões para trazer aqui para vocês, eu vi que uma questão dizia, né, ela trabalhava nessa questão, sobre a interrupção de prazo para propositura de contestação. E aí não faz o menor sentido, porque o Código Civil, o Código de Processo Civil, ele diz que os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a propositura de recursos. A contestação não é um recurso, a contestação é um instrumento processual, né, que espelha a petição inicial, que é uma defesa à petição inicial, né, é lá no momento, no começo do processo, enfim, recurso é totalmente diferente. Recurso a gente tenta modificar uma decisão judicial, a gente busca ou modificar, né, ou esclarecer melhor aquela decisão judicial, tá? Então é diferente da contestação. A contestação é só a peça de defesa do réu, ou a contestação com a reconvenção é a peça que ele vai se utilizar para contra-atacar o autor, tá? Não tem nada a ver com recurso, não tem nada a ver com recurso. Então, o recurso, os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para propositura, para apresentação aí de recursos, tá? Somente recursos. Aqui ele diz que ele tem prazo suspensivo, então por isso que está incorreto, tá? Letra B, não podem ser manejados contra decisões interlocutórias? Não, tá errado. A gente sabe que ele pode ser manejado contra qualquer decisão judicial, exceto o despacho, já que o despacho ele não tem conteúdo decisório. Então, não há não há viabilidade, não tem sentido a manejar manejar embargo de declaração contra despacho, porque não vai ter conteúdo para embargar, né? O despacho ele não tem conteúdo decisório, então não tem o que embargar dele, não tem a dúvida, não tem a falta de lógica, não tem a omissão, a obscuridade, enfim, tá? Ou seja, o despacho ele não é passível de não recurso, tá? A letra C. Quando protelatórios, né, a gente já viu na semana passada o que é protelatório, é quando a parte embargante ela maneja embargo de declaração só para empurrar o processo, para dilatar o percurso processual, para ter mais tempo, enfim, só para dilatar mesmo o percurso processual, sem intenção realmente de sanar obscuridade, contradição, enfim, né? Ele só quer protelar, só quer empurrar o processo, quer deixar o processo mais longo por algum objetivo, ou para dilatar o prazo para propositura de algum recurso, enfim, ele quer empurrar o processo. O juiz ou o tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa em valor não excedente a 5% do valor da causa. Aqui ele só está errado a porcentagem, ele diz que é 5%, e a gente já viu na semana passada que o juiz ou o tribunal vai condenar,
né, nos primeiros embargos protelatórios, até 2% do valor da causa, tá? Letra D. Não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, a gente viu que é exatamente isso. Ele não tem efeito suspensivo, ele não vai suspender os efeitos da decisão que ele vai estar que vai estar embargando. Então, se for a sentença, ele não vai suspender os efeitos daquela sentença. Se for uma decisão introdutória, ele não vai suspender os efeitos da decisão introdutória. Se for um acórdão, ele não vai suspender o efeito do acórdão. Né? Então, a decisão judicial ela vai produzir o seu efeito, porque ele não tem efeito suspensivo. Entretanto, ele vai interromper o prazo para interposição de qualquer recurso. Então, no caso, por exemplo, de uma decisão interlocutória, ele não vai suspender os efeitos dela, mas para o prazo para interposição de um agravo de instrumento, ele vai ser interrompido, né? Ele vai congelar. Então, se ele foi manejado no terceiro dia, por exemplo, 3 dias após aquela decisão judicial, né, aquela decisão interlocutória, ele vai congelar o prazo ali. Então, o prazo para interposição de agravo de instrumento são 15 dias. Se ele foi interposto, né, se ele foi oposto, se o embargo de declaração foi oposto no terceiro dia, ele vai congelar no terceiro dia o prazo para interposição de agravo de instrumento. Então, quando esses embargos forem julgados, ele vai voltar o prazo, né? O prazo do agravo de instrumento vai voltar, porque nesse caso ele foi oposto no terceiro dia, entendeu? Então ele interrompe, ele congela. Então é a letra D, mas vamos ver por que a letra I está errada. O magistrado, em qualquer caso, intimará o embargado para se manifestar no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos. A gente sabe que não é em qualquer caso que a parte embargada vai ter direito para se manifestar, né? Porque não é contra qualquer caso, é somente quando a decisão, o julgamento daqueles embargos acarretarem uma modificação na decisão. Porque a gente viu que não é regra, na verdade é uma exceção, né? A modificação, porque como a gente só está buscando esclarecer algum ponto obscuro, alguma omissão, algum erro material, alguma contradição, a ideia dos embargos de declaração não é modificar a decisão, mas pode ser que indiretamente ela acabe modificando, como a gente viu na semana passada. Então, é somente nesses casos que o juiz vai determinar, vai intimar a parte embargada a se manifestar a respeito daqueles embargos opostos. Perfeito? Então, aqui a letra D, ó, como a gente viu, letra D. Então, eu trouxe aqui, o artigo 1022 fala que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, tá? Só para contrariar a letra D, diz que não são cabíveis contra a decisão interlocutória. Então, sim, tá? O artigo 1022 diz que vai ser que cabe que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Aqui, ó, no artigo 1023, no artigo 3, no parágrafo 2º, diz o seguinte, ó, o juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Eu disse aqui na alternativa letra E, ó, não é em qualquer caso, somente quando a eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada, tá? Vai modificar a decisão. Se for nesse caso, que vai ser que a parte contrária, a parte embargada, vai ser intimada. E o 1026 diz que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recursos, que foi aqui exatamente o que a gente viu na letra D, tá? E aí já também ele já mostra que a letra A está errada, né? Porque aqui fala que não tem efeito devolutivo, mas a interposição de recurso de apelação será suspenso até a sua decisão. Então ele já contra-ataca a letra A. E o parágrafo 2º diz o seguinte: quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. E foi o que a gente viu na letra C, que diz que são 5%, né? E a gente sabe que não são 5%, são 2%. Perfeito? Então, a gente vai para a última questão.
Os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatórios da decisão, serão julgados ou seja, são esses remédios constitucionais julgados em única instância, ou seja, começou já aqui em cima, nos tribunais superiores, quando denegatórios, serão julgados em recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, B, recurso especial pelo STF, recurso extraordinário pelo STJ, recurso ordinário pelo STF ou recurso especial pelo STJ. Então, a gente está aqui, ó, nos tribunais superiores, tá? A gente iniciou a ação aqui, a gente impetrou mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção aqui nos tribunais superiores. Se eu quiser recorrer, né, ou seja, eu tive uma decisão denegatória, eu vou recorrer com qual recurso e para qual órgão, para qual tribunal. Então, a gente já está aqui em cima, ó. Acima, não sei se dá para ver na câmera, mas assim, ó, acima dos tribunais superiores, o que a gente tem? Qual é o órgão que a gente tem acima diretamente dos tribunais superiores e qual é o recurso que a gente vai utilizar? Então, acima dos tribunais superiores, né, o que a gente tem? O STF, né, porque a gente já está aqui nos tribunais superiores. Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, enfim, qualquer tribunal superior. A gente já está aqui em cima, a STJ também é um tribunal superior. Qual que está acima diretamente desses órgãos? O STF, que é o órgão máximo, Supremo Tribunal Federal, que é o órgão mais elevado da justiça. Então, a gente vai recorrer a ele. Então, a gente já sabe que a alternativa letra A está errada, que a alternativa letra C está errada, que a alternativa letra E está errada. Então, a gente tem a letra B e a gente tem a letra D. Qual recurso a gente vai usar em única instância? Então, a primeira instância dessas ações foi o Tribunal Superior. Para a gente recorrer, nesse caso, qual é o recurso que a gente utiliza quando a gente quer recorrer de decisão, de acordo, nesse caso, né, que foi julgado em única instância pelo Tribunal Superior, que vai ser diretamente, né, que vai ser julgado pelo STF. Qual é o recurso que a gente está querendo utilizar, que a gente vai poder utilizar aqui? Ó, foi julgado em única instância pelos tribunais superiores. Qual recurso que a gente vai utilizar? Recurso ordinário, tá? Lembra que a gente viu que o recurso ordinário equivale, é como se fosse uma apelação, só que contra a decisão julgada em única instância pelos tribunais? Então, aqui é o caso. Na letra B fala que é recurso especial, mas o recurso especial ele é cabível em outras situações, enfim, não nesse caso, tá? E também ele é julgado pelo STJ, no caso. Aqui a gente está dizendo que vai ser julgado pelo STF. Então, tá? Além dessas questões aí que diferenciam a propositura, o momento para a propositura de recurso especial, ele também não vai ser julgado pelo STF, tá? Então, aqui é a letra D, tá? Gabarito letra D. Por quê? O artigo 102 da Constituição diz o seguinte, ó. Compete ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2º, julgar em recurso ordinário. Então, a gente já viu o que é recurso ordinário, tá? A. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, a gente viu que é exatamente o que está dizendo aqui no inciso 2º do artigo 102 da Constituição Federal. A banca trouxe exatamente essa situação aí do artigo, né? Ele trouxe a letra da lei, tá? Então, aqui também é conhecimento, gente. É assim, sabendo do que se trata o artigo. A gente tem que conhecer, tem que ler e entender o artigo para a gente entender aqui a questão e conseguir realizá-la, né? Respondê-la sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então, aqui também é outra questão que é a letra de lei. Gente, olha, foi isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode me mandar mensagem lá no Instagram, tá? Já deixei meu arroba aqui embaixo. Pode me mandar no grupo que a gente tem da monitoria ou também no particular, se vocês tiverem preferência por
né, por falar no PV, que eu vou estar à disposição. Tá certo? Foi isso. Então, semana que vem a gente volta com mais uma revisão, dar continuidade aí nos recursos e eu fico à disposição. Tchau, tchau.